Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O meu nome é Vitor Hugo Cardoso. Eu sou o Fernando Rosendo. E dizem por aí que num futuro próximo, nos Estados Unidos, os QAnons vão dominar o mundo. Nando, me explica o que diabos é esse QAnon? Cara, assim, é um negócio um pouco complicado de explicar, mas vamos lá, vou tentar. Cara, o QAnon é uma teoria da conspiração, meio que uma ideologia, um negócio meio obscuro, assim, que surgiu nesses fóruns que as pessoas postam de forma anônima, né? Image de board chamado 4chan. E aí um usuário postou lá, ele se intitulava Q, né? Daí que vem o termo QAnon. Anon de anônimo. E ele dizia que ele era alguém, um alto funcionário do governo americano, e que tinha algumas informações privilegiadas. E essas informações diziam que tinham pessoas infiltradas no governo norte-americano, né, que formavam uma coisa que eles chamam de Deep State, e essas pessoas eram pessoas famosas. Assim, ele citava o Bill Gates, citava o Obama, citava a Hillary Clinton e o Bill Clinton. E essas pessoas tinham o objetivo de pregar a pedofilia, o satanismo, o comunismo e o canibalismo. Cara, mas tudo junto? Tudo junto. Esse é o combo. É um mix de coisas que eles fazem. E o Trump sabia disso, tinha essas informações e decidiu se eleger para lutar contra esse grupo. E ele é uma espécie de um paladino da justiça que vai lutar contra esse Deep State, né, que esse cara, o que prega que existe. Boca, explica pra gente o que é esse tribalismo masculino. Tá, tribalismo masculino, Nando, ou também masculinismo, como vocês podem às vezes encontrar na internet com esse nome, é basicamente um movimento político feito só de homens. E eles defendem uma espécie de valorização de um ideal de masculinidade viril, como se o homem tivesse que ser uma espécie de caçador, ser alguém forte, musculoso, independente, insensível. E eles acreditam que essa identidade de homem está se perdendo nas últimas décadas, principalmente pelas conquistas que as mulheres e a comunidade LGBTQ têm conseguido nas últimas décadas. Cara, eles acreditam, assim, grosso modo, que as mulheres elas deviam ser reduzidas apenas a reprodutoras humanas. Se a gente já achava às vezes pouco a função da mulher na sociedade hoje em dia, esse grupo acredita que essa função devia ser menor ainda. Ultimamente, cara, eles têm ganhado muito espaço nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo aqui na América Latina, principalmente por conta das redes sociais. Então, acho que uma coisa interessante é que a gente pensou nesses dois grupos específicos, só que no meio desses invasores, né, desses manifestantes, não sei como vocês preferem chamar, tem várias linhas de pensamento, tem várias ideologias, e é um movimento meio difuso. Apesar de que a gente pode colocar num grupo, sei lá, de extrema direita ou de conservadores de uma forma um pouco mais ampla. Mas esses dois grupos específicos são bem bizarros, né? Tipo, Aí você pensa como é que esses grupos se interligam, né? O que tem de parecido ou o que tem de similaridade entre esses grupos. E aí você começa a ver que é um pouco dessa questão que vai se conversando, de ser uma questão de extrema-direita e com um certo conservadorismo nos costumes. Mas cara, eu nunca tinha ouvido falar do tribalismo masculino, nunca nem pensei o que era isso. Já tinha ouvido falar do QAnon. O QAnon já tinha ouvido falar assim meio que por alto. Mas quando eu peguei pra ver de novo, cara, acho que a primeira ideia que eu tenho é de que é algo completamente bizarro. a primeira vez que eu vi o QAnon, que eu li sobre, eu achei que era uma piada. Eu achei que era alguém que tinha trollado a galera, escrito umas coisas e ver para ver até onde isso ia parar. Mas aí depois eu vi que as pessoas levaram a sério. Então até agora eu não sei se a pessoa, esse que fez isso com o intuito de ser levado a sério ou se foi só uma grande piada que tomou proporções absurdas. Isso é muito. Eu acho que isso é muito internet, né? Eu fico com isso, com a questão da Terra plana. Eu lembro que no começo, há uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a ver isso de Terra plana e falei, pô, isso é uma piada. Claramente é uma piada, todo mundo tá brincando. E era esse muito tom jocoso que eu via nos posts, nas coisas que apareciam. E, cara, assim, num estalar de dedos, isso realmente começou a ficar sério. Eu comecei a ficar assim, cara, será que eles estão levando a sério ou isso é um outro nível que a piada tá tomando? Eu acho que essas teorias de conspiração sempre tem essa dúvida.
até que ponto isso é sério, até que ponto isso é uma brincadeira, ou até que ponto as pessoas estão comprando um discurso que é uma brincadeira, mas levando de forma séria. Não, isso é uma questão muito interessante, porque, assim, primeiro, que nesse caso do QAnon, você tem pessoas capitalizando em cima disso. Né? Sim. O Donald Trump tem uma base forte em cima disso. Você via em várias manifestações pró-Trump, nos congressos que ele fazia, você tinha pessoas vestidas com uma camisa com um Q estampado gigante. Então, há uma certa identificação do público, né, que segue o Trump com Uhum. essa ideologia, não sei se pode se chamar disso. Então, o Trump ganhou em cima disso. Você teve lá nos Estados Unidos outro caso, foi uma deputada chamada Marjorie Taylor, que se elegeu com uma pauta baseada no QAnon. Então, de acabar com esse deep state, que é o termo que eles usam o tempo inteiro, né, que é esse inimigo comum deles, que é essa pessoa que é um socialista, satanista, pedófilo, né? Caraca. E você para, pensa, fala, isso não faz o mínimo sentido, né? Eu Porque acho que esse grupo do Deep State tem pessoas que quase são antagônicas entre si. Então, tipo, você tem desde pessoas da indústria de tecnologia, você tem políticos, tanto democratas quanto republicanos, e todo mundo faz parte desse Deep State, só o Donald Trump que não. ele é o escolhido, não só não faz parte, mas ele é o escolhido para acabar com esse deep state, para lutar. Ele é quase um enviado divino para conseguir acabar com essa forja do mal. Mas assim, é engraçado essa questão do deep state. Eu sempre, quando ouço uma teoria dessa de conspiração, alguma macro teoria dessa, eu fico tentando entender assim, cara, qual é o sentido por trás? Como é que isso funciona? O que aconteceu para isso ficar assim grande? O que elemento essa teoria ali está conseguindo pegar de comum, de cotidiano, e trazer para as pessoas começarem a replicar isso? Eu acho que quase toda teoria dessas de conspiração, elas têm um elemento de, assim, de ancorar em alguma coisa do cotidiano. Esse lance do Deep State, quando eu fiquei lendo e fiquei pensando, eu acho que ele é muito a figura do jogo político em si, sabe? O jogo político, ele é meio assim, ele é meio underground, a gente às vezes não consegue ver certas coisas, ele é complexo por natureza. Então, você tem ali um parlamentar que, em tese, se elegeu para defender os votos ou o pensamento social de uma determinada categoria, de uma determinada parcela da população. Mas, cara, ele tem ali, por vezes, uma empresa que patrocinou, que deu dinheiro para a campanha dele, ele tem, às vezes, os pensamentos próprios, ele pode estar envolvido, às vezes, num esquema de corrupção. Então, assim, esse lance do Deep State, que é um Estado dentro do Estado, que tem coligamento com várias partes da sociedade, que eles têm uma pauta própria, quase ali de destruição do mundo, isso me parece, às vezes, uma tentativa de explicar a complexidade do jogo político em si, de fazer política em si. É isso, que às vezes você tem que falar e às vezes lidar com diversos interesses, não só os do seu eleitorado, mas de outros, e até de empresas, e até às vezes coisas que não deveriam participar da política, mas participam. Então me parece muito que esse Deep State é uma tentativa meio deles explicarem como funciona esse jogo político. Eu penso desse jeito também, e tem mais uma coisa que eu acho que é o seguinte, né? Essa ideia de um deep state, né? Você falou de uma coisa meio underground, uma coisa subterrânea que não está visível. Eu acho que tem muito também uma questão de uma falta que as pessoas no geral estão sentindo, uma falta de uma representatividade dos políticos, né? Todo mundo fala aí, virou um jargão, na crise da democracia representativa. Então, dos fenômenos que elegeu tanto o Trump quanto o Bolsonaro aqui no Brasil foi essa questão de se vender como um outsider, né? Como alguém de fora daquele sistema político todo. E eu acho que é isso, eles têm uma visão de que aquele sistema não representa a sociedade, não representa a realidade, eles têm objetivos escondidos, que a gente não sabe, que é isso que você falou. Quando alguém se elege, ele muitas vezes fez articulações com empresas, com grupos de interesse, você tem muito lobby por detrás que a gente não sabe. O que a gente sabe é a pauta que ele falou, vou combater a corrupção, vou combater tal coisa. Mas o Uhum. real interesse muitas vezes não chega para a gente. E aí eu acho que abre essa margem das pessoas interpretarem os interesses por detrás disso. É óbvio que esse interesse não é a pedofilia, não é o satanismo, não é implementar o socialismo nos Estados Unidos,
Uhum. Mas há uma certa falta de clareza quanto a esses objetivos políticos. E eu acho que é nessa falta de clareza ou de conhecimento que a teoria da conspiração ela ganha terreno pra caramba. E assim, eu acho que a gente veio de um momento de teoria da conspiração que era uma parada meio jocosa, uma parada meio entretenimento, sabe? Você foi na TV e tá passando ali, eram os deuses astronautas, aí você ficava, caraca, será que os ETs construíram as pirâmides do Egito? Porque você não sabia muito bem, é uma coisa que você não sabe explicar muito bem, foi construída de tal jeito, de tal coisa. Então eles colocavam um elemento ali meio que fantástico, sabe? Um elemento meio que absurdo, e ficavam tentando forçar alguma coisa, e você via como um entretenimento, sabe? Só que cada vez mais essas teorias da conspiração elas vão ganhando terreno e vão ganhando força. Eu acho que por algumas questões. Acho que a primeira questão é porque ela tenta explicar alguma coisa que você não sabe. Você está ali sem saber aquilo, com uma certa dissonância, e surge uma resposta muito mais fácil, muito mais conveniente do que você tentar entender todo um processo complexo por trás. Agora, eu acho que também a teoria da conspiração, não só o QAnon com certeza, mas ela ganha muito, cara, em tornar você quase como uma pessoa assim especial. Sabe? O cara que descobriu a teoria, o cara que tá lendo nesse momento, você sente como se fosse um iluminado. E se tu for parar pra pensar, é sempre relacionado ao governo te enganando, à mídia te enganando, ou a ciência te enganando, que são esferas que aquele cidadão médio, a pessoa que às vezes não tem tempo para ficar estudando determinado assunto, que não entende determinada coisa, não teve acesso para conseguir entender aquilo, ele às vezes se vê fora um pouco disso. Ele não consegue escolher o que vai passar na Globo, o que vai passar no Jornal Nacional, qual vai ser a pauta. Ele tá fora dessa mídia mainstream. Não, eu acho que essas teorias também, elas colocam esse indivíduo médio, né, cidadão médio, no meio da discussão, né, dá um certo protagonismo para ele que se sentia meio excluído aí por essas narrativas, por esse discurso, não se sentia fazendo parte, né, porque ele não fazia parte da mídia, não fazia parte do debate social. Hoje em dia, com o YouTube, né, ou com alguma ferramenta de blog, ou com uma rede social, ele tem uma certa autonomia. Então ele tem um espaço que ele pode falar e que talvez ele consiga ser ouvido, né. Então acho que esse fenômeno também do aumento de oferta de espaços, né, onde ele possa estar, mesmo que virtualmente, contribui, né, para essas teorias. E assim, eu acho que com certeza a internet ela tá potencializando isso, porque ela dá esse poder de protagonismo e de comunicação. Como eu tava falando, ele não. Esse cidadão médio ele não vai conseguir escolher a pauta do Jornal Nacional, mas ele vai conseguir, dentro daquele grupo dele, escolher as teorias, os pensamentos que vão estar circulando, as coisas ali que têm sentido, o que não tem, as informações que são válidas ou que não são. E isso é muito perigoso, e faz parte da teoria da conspiração, é que ela cria um grupo e ela começa a criar sentimentos e relações de identidade entre essas pessoas. Eles começam a pensar de maneira parecida, eles começam a se organizar politicamente, eles começam a marcar encontros e vira realmente, aquilo começa a fazer parte da identidade deles, aquela teoria, ou por exemplo mesmo como essa questão do tribalismo masculino. Aquela forma de você pensar e de agir começa a se tornar uma maneira de se viver no mundo de hoje. E aí você começa a procurar pessoas próximas que possam também adentrar naquele grupo, excluir as que são diferentes de você e criar essa relação de tensão muito maior. É. Essa questão do tribalismo masculino, acho que é uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vejo também em alguns outros movimentos, né, que é uma espécie de uma nostalgia de um passado que nunca existiu, Cara, né. exatamente. Então, Exatamente. você tem você quer voltar a certos valores do que era o homem antigamente. Então o homem como né, eles falam, né, o macho alfa, que resolvia as coisas, que tinha esse modo de ser, de se vestir, de falar. Então tem uma preocupação, isso está muito ligado a questões estéticas, deixar a barba crescer. Lá nos Estados Unidos está relacionado a você ter uma arma para defender a tua família, porque o homem tem essa ideia ainda de um provedor, aquele que defende a sua prole. Então isso é muito muito engraçado, né, de tu ver hoje, né, em 2021, que essa ideia ainda tem força, né. Não,
e tem uma força que a gente desconhece. Porque antes desse evento, eu não sabia o que era isso. Eu nunca nem tinha ouvido falar em tribalismo masculino ou qualquer coisa disso. A gente, no máximo, assim, acho que no máximo tinha ouvido falar já umas coisas sobre coach de macho alfa, coisas assim que eu nunca prestei muita atenção. Mas, cara, quando eu me deparei com isso, eu fiquei pensando assim, é exatamente como você falou, sabe? É uma nostalgia, sabe? De quase uma terra prometida. Existia em algum momento um homem que era completamente assim, provedor de si, da sua família, que era o ápice da cadeia alimentar, da cadeia social, e ele podia fazer tudo. Então, esse homem foi cada vez mais perdendo direitos com a aquisição das mulheres, da comunidade LGBT, e agora existe ali um movimento que eu acho que é meio que reacionário, sabe? É meio que reativo. Parece que... Vamos colocar uma hipótese assim. Se não tivesse existido essas conquistas das mulheres, dos gays e diversas outras pessoas, minorias, eu acho que não teria existido esse tipo de grupo. Eu acho que eu concordo. Eu acho que, numa certa maneira, eles veem essas vitórias foram a custas de derrotas para eles, né? Então, né, quando fala assim, hoje eu não posso fazer determinada coisa porque as mulheres podem. Então, né, as mulheres estão no mercado de trabalho, então, para você ser provedor, tu tem que ganhar muito mais. Tem um discurso de que o salário. Eu já ouvi um discurso de que os homens que acham que seus salários são menores porque as mulheres hoje estão no mercado de trabalho e eles têm que abrir mão do salário deles para dividir com as mulheres. Então, tem esse elemento de que a vitória desses movimentos foi uma derrota para eles, né? Sim, total, total. E quando você pensa um pouco nessa questão dessas derrotas, parece que também, mais do que nunca, você tem que. Não basta você ser homem, você tem que provar que é muito homem. Você tem que provar que realmente é um macho. E aí você tem que ser insensível, bruto, ter essa cultura de armas que você falou. E se você não provar isso e não estiver próximo de outros homens que também sejam assim, logo você não é homem. Você não tem aquela identidade de máscula que é desejada. Só que assim, parece uma coisa meio absurda, porque ele parece que meio que é tão absurdo que ele dá a volta em si mesmo, sabe? Porque se você for ver, teve uma matéria da BBC que falou desse tribalismo masculino, e acho que a autora chama Pinheiro Machado, ela falava que tem um líder desses, americano, decora tanto essa figura máscula, esse ideal de homem, que ele transa até com outros homens. É uma questão de comportamento. No final, qual é a grande questão? É valorizar os homens? É odiar as mulheres? Ou também pode servir de subterfúgio uma sexualidade da qual, de repente, aquele meio que você foi criado não permite? O papel da mulher que eles veem hoje, né, esse grupo, é reduzido ainda mais em relação ao que você pensava antigamente, né. Então, se você tem pessoas que viam as mulheres como um papel ali, coadjuvante, mas um papel, né, de dona de casa, de cuidar dos filhos, para esse grupo, hoje, nem mais esse espaço elas têm, né. Eles falam que elas têm que só se reproduzir. Então a função delas é simplesmente fazer uma gestação de uma criança e botar uma criança no mundo. Então, e a partir daí, esse homem, né, caso o filho seja um homem, segue nisso, e a mulher é treinada depois também para sua reprodução, né? Então esvazia ainda mais o papel da mulher. Que Então, já era isso é pouco. absurdo. É, Sim. é um absurdo, assim. E aí eu já achei estranho quando eu estava lendo essa matéria, e aí falava isso. Tinha uma questão muito forte de assim, ódio às mulheres, de uma cultura de assim, eu vou caçar a mulher, eu vou prender, eu vou estuprar, ela vai servir apenas pro sexo. Não pro sexo, pra reprodução. E aí eu fiquei pensando, cara, mas se ela servir só pra reprodução, então você tá falando que talvez você não tenha prazer sexual com ela, que você não possa ter outras formas de se relacionar com ela. E aí, logo depois veio essa questão do só transar com outros homens, e eu falei, cara, que movimento estranho, cara, que movimento muito estranho. E na hora também, assim, não tô falando que é a mesma coisa, mas me lembrou muito, mas muito, aquelas barbearias de... Como é que é o nome? Esses barbeiros que só podem... Que são basicamente, assim, barbeiro pra macho, sabe? Uma barbearia gourmet,
O cara vai entrar na barbearia, e aí você tem lá um videogame, você tem cerveja de graça se você cortar o cabelo, e aí você tem só homens ali naquele local, e tem umas cadeiras meio anos 50, uma pegada dessa, assim, sabe, de trazer aquela barbearia antiga dos nossos avós de volta, só que ao mesmo tempo tu vê que ele tem uma pegada de assim, escolhe aqui um produto de beleza que você quer usar, ou você quer fazer um degradê no cabelo, você quer fazer um corte aqui na sobrancelha, sabe? Isso parece muito, cara, mas muito essa mistura de, assim, eu quero trazer essa nostalgia, um tempo que existiu ali uma barbearia só para homens, mas ao mesmo tempo ele quer ceder às pressões, às coisas que tem nos dias de hoje. Só que ele não quer assumir isso, ele não quer entender que hoje um homem pode cortar o cabelo, pode pintar a unha, pode fazer o que ele quiser. Entendeu? Ele precisa manter a estética de que é macho. Que ele vai, por mais que ele vá fazer um degradê no cabelo, ele vai beber uma cerveja dentro de uma barbearia. Nem que pra isso ele tenha que gastar R$ 100 num corte que ele cortaria no barbeiro da esquina por 20, né? Exatamente, cara. Exatamente isso. Porque é verdade, né? Essas barbearias elas têm toda uma aura, né, construída em cima de um ideal de homem, né? Então a barba. E a barba é uma coisa interessante também, né? Porque assim, eu lembro que a barba já foi um sinônimo, às vezes, de má higiene, de alguém não muito cuidado. Aí agora a barba está surgindo com uma outra proposta, né? Com essa masculinidade, né? E aí tu vê a quantidade de produtos, né? Se tu for numa barbearia ou se tu for até numa drogaria, a quantidade de produtos que tu vê para barba que antes não existiam. E se tu parar para olhar todas elas, né, no rótulo, é uma imagem tentando passar uma certa virilidade. Então é um Sim. lenhador, ou é um motoqueiro com uma Harley Davidson, ou é um. Nunca é só um cara normal que quer ter uma barba. Exatamente, pô. Você pode ter uma barba, você pode se cuidar, você pode fugir dessa estética viril. Você não precisa consumir produtos de beleza e manter essa estética de macho viril que não liga. Sacou? Isso é o contrassenso. E se você for parar pra pensar, em tese, não deveria, dentro desses movimentos, assim, ter essa preocupação com essa estética de se manter viril. Sacou? Faça apenas o que você quer. Faça o que você quiser. Mas não, eles se preocupam. E aí eu acho que é um ponto que vale a pena também trazer. Quando houve essa invasão no Capitólio e a gente viu aquele. Nem sei se dá pra chamar de manifestante, acho que não. Aquela pessoa, Jake Angelin, eu acho que é o nome dele. E a gente olhou e ficou assim, cara, o cara está vestido de nativo americano. Tipo, ele tá com um chifre de búfalo. Teve gente que achou que era viking. E causou aquela assim, cara, ele é um palhaço? E aí você percebe que depois, que assim, ele até a gente pode olhar e falar, esse cara é um palhaço, mas não, aquela estética não é assim, uma galhofa, é algo que faz parte de uma lógica, é um símbolo, entendeu? É um símbolo que remonta a uma sociedade que não existia essas conquistas femininas, que não existia nada superior à ideia de homem, onde o homem era o topo disso. E cara, acho que a coisa mais absurda que eu pude ver foi de que aquela roupa não era ao acaso, tinha uma intenção. Tem uma intenção que foge ao olho nu. Quando você observa, você não consegue perceber isso. E esse tipo de movimento, ele está crescendo. Principalmente com essa questão das redes sociais e tudo mais, eles estão crescendo. Eu consegui achar um artigo que falava desses movimentos na Argentina, e aí tem dois grupos. Cara, olha os nomes dos grupos. Varones Unidos e Machos Alfa. Sempre essa ideia de assim, tem que ser algo muito viril e tem que sempre estar homens juntos de outros homens. Eles não podem estar sozinhos. Você não pode ser homem só na sua casa, tem que estar junto com outros homens. E isso puxa... É a famosa broderagem, né? Exatamente. Isso puxa essa questão de identidade, de grupo. E eu acho que isso sempre vai ser perigoso. Seja qual for o movimento que você participa, e ele começa a tomar uma questão grupal, começa a desenvolver identidade, as pessoas começam a estabelecer relações onde a participação daquele grupo, o pensamento daquele grupo me define como sujeito, eu acho que isso começa a ficar perigoso. Não, essa imagem, assim, você falou um pouco desse manifestante, né, esse xamã, como foi chamado, né?
tu vê que ali tem uma preocupação estética muito grande, Sim. e se você parar para ver, a chamada de quase todos os meios de comunicação que eu vi, tanto brasileiros quanto internacional, era ele como protagonista, né, tipo assim, é uma imagem muito forte. Você vê Uhum. esse cara vestido, destoando totalmente do que dos demais, cultura que não é dele e que não compactua da ideologia dele, né. Então você às vezes tem discursos aqui no Brasil, né, você tem alguns youtubers aí que se apropriam de uma estética templária, sabe, tipo, que não faz o mínimo sentido um Sentido. brasileiro templário, sabe. Aham. Para e pensa assim, ou esse cara desconhece o que é um templário, ou desconhece o que é o Brasil, sabe. É absurdo, só que é isso, é sempre um retorno a um passado, a algum momento histórico que aquela pessoa não viveu, que eu acho que ninguém aqui viveu a época dos templários ou a época dos xamãs, né, e aquilo ali se perdeu, e cabe a mim e ao meu grupo resgatar esses valores. Isso é uma questão muito forte, né, desse debate do progressismo e do conservadorismo, né, então é essa ideia de que existem determinados valores universais, que eu como conservador tenho o papel não só de manter eles ainda vivos, como de resgatar caso eles tenham sido perdidos. E você tem, por outro lado, os progressistas que não creem nesses valores, né, eles a sociedade vai se desenvolvendo e determinadas coisas vão mudando, as coisas não são universais. Então, assim, eu acho que se a gente for parar para fazer um grande resumo, assim, essa invasão do Capitólio é quase que uma festa do conservadorismo, né. É uma festa de um retorno de valores que, ao meu ver, nunca existiram, né. Sim, é muito isso que você falou, Nando. Porque eu vejo muito isso, mas talvez possa existir em movimentos de esquerda, de extrema esquerda, talvez alguma coisa relacionada a isso. Mas eu vejo isso muito mais em movimentos de direita. Eu quero trazer de volta um momento que era ótimo. E aí, por exemplo, eu pude estudar a questão do homeschooling, que é um movimento social que também aconteceu nos Estados Unidos, de você tirar as crianças da escola e começar a educá-las em casa. E aí você vê que tem dentro dessa narrativa do homeschooling, os pais defendendo um ideal de educação que era um ideal de educação quase colonial, sabe? Aquele momento que era bom, onde você decidia ali o que o seu filho ia estudar, você educava em casa, mas era um momento completamente diferente de hoje, onde você não tinha um sistema de escolas públicas que pudessem oferecer educação. E você vê a mesma coisa também um pouco com esse movimento, escola sem partido, sabe? É trazer uma escola quase dos anos 50, onde existia uma moralidade, uma divisão entre homens e mulheres, sabe? Onde existe uma educação moral dentro da escola. É óbvio que eles falam que é escola sem partido, sem ideologia, mas é a ideologia que eles querem. Óbvio que é Sim. isso. E você tem a mesma coisa. É a mesma coisa também essa questão de algumas pessoas que defendem a ditadura, a volta da ditadura como um período de ouro, um período que as pessoas já devem estar acostumadas a ouvir quem não era bandido era ótimo, não acontecia nada. Então tem eu acho muito marcante na direita, nos movimentos de direita, essa tentativa de retornar a um período do passado, onde em tese seria bom. Só que ninguém viveu isso. Como você falou, Sim. ninguém viveu isso. Ninguém consegue trazer isso hoje e falar, não, isso é bom, isso era bom. Não é. Isso foi fruto de um determinado tempo. E hoje já não cabe muitas coisas. É preciso essa reatualização, é preciso esse debate. Só que, cara, cada vez mais você vai vendo esses grupos de extrema-direita se radicalizando mais ainda. Você falou da questão da ditadura, tem grupos que querem voltar antes, né, querem voltar pra monarquia. Então, assim, e com diversos argumentos, né. Isso. Argumentos que não têm sentido. Você tem argumentos de que foi o período onde o Brasil mais cresceu, você tem Uhum. argumentos de que os países mais desenvolvidos são países que têm monarquia, e aí você para e pensa assim: "Tá, mas hoje, sei lá, a Inglaterra é desenvolvida, mas é porque ela tem uma monarquia? Ou Uhum. ela é desenvolvida do jeito que é, apesar de ainda ter uma monarquia, né?" E eu acho que são essas questões, né, eu acho que há um certo descontentamento com o tempo presente, que eu acho até, de uma certa maneira, justificável, né. A gente tem vários problemas no nosso tempo, a gente tem
existe um mal-estar na contemporaneidade. Sim, isso sem dúvida. E isso não só esses grupos acham, mas eu compartilho disso também, né? É um momento um pouco complicado de se viver, você às vezes não tem muitas perspectivas. Especificamente agora, né, a gente está vivendo no meio de uma pandemia. No Brasil, a gente tem um aumento da violência, a gente tem um descrédito das instituições políticas, tudo isso, né? Mas a solução não está no passado, está no futuro. A solução está muito mais na nossa capacidade de transformar a nossa realidade hoje e atualizar ela para ter alguma coisa que faça sentido no futuro, no nosso tempo. Então, assim, a gente dispõe de várias tecnologias que a gente não tinha alguns anos atrás. Então, como é que isso vai se inserir nesse nosso momento? Então, eu não acho que a gente tem que fazer uma volta. O passado já era, acabou. Então, assim, não faz sentido, né? Porque na época trazer a monarquia, tu tem que trazer a escravidão de volta, então, né? Tu tem que trazer. É isso, tem que trazer essa divisão que fazia sentido naquele momento. Hoje não tem espaço mais para essas coisas. Então, assim, eu acho que esse desconforto com o tempo presente, né? Como se for com a contemporaneidade, não pode servir de argumento para você voltar a um momento que não cabe mais, que já se perdeu. E tem muito esse componente de idealização, né? Porque mesmo naquela época, se alguém hoje que está pedindo isso vivesse naquela época, talvez ia querer voltar mais ainda. Falar, não, né, no tempo das cavernas que era bom. Onde todo mundo era livre. É. Cara, é isso. É isso. Eu lembro de um tweet na época que, agora nas eleições, que teve as eleições, falando sobre essa questão da fraude, que também teve lá nos Estados Unidos, que de certa forma, não que teve fraude, mas que teve esse debate sobre a fraude. Também meio que foi um estopim para isso. Eu lembro de muitas pessoas criticando essa questão da fraude e falando, não, é melhor a gente voltar para a urna de papel. Não vamos usar mais a urna eletrônica. Ou não, vamos usar as duas, a de papel e um certificado. A gente deposita o certificado, não, leva o certificado. Aí, não, mas tem problema nisso, porque podem fraudar aquilo. E aí ficou essa discussão que não leva a lugar nenhum. E um representante, assim, dessa suposta família real imaginária brasileira falou assim, não, toda eleição pode ser fraudada. Melhor mesmo é a monarquia, né, cara? Porque não tem eleição, aí realmente não tem como fraudar. Acaba com o mal pela raiz. Pela raiz. Então, assim, é justamente isso. Assim, parece que é uma tentativa de você negar muito o presente e a solução que você propõe para resolver os problemas do presente é simplesmente ignorar ele e voltar com algo que já não deu certo. Com algo que já passou, que já não fez tanto sentido. A gente se agarra a isso para não encarar essa dissonância, para não ter que mudar talvez nossos valores, para não ter que talvez enfrentar algo que a gente não está preparado, que a gente não se acostumou. E infelizmente, cara, eu acho que a tendência, assim, sendo sincero, é que esses movimentos, tanto esse de tribalismo masculino, quanto a questão do QAnon e de outras teorias dessas de conspiração, elas ganharem mais força com a internet e cada vez mais elas se tornarem reais, saírem do âmbito de entretenimento, de um fórum de internet onde a gente vai ficar só discutindo e começar a realmente essas pessoas a tomarem o poder e começarem a influenciar segmentos públicos, segmentos artísticos e coisas do tipo. Eu acho que agora vai ser daqui para cima.